Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Meu nome é Wendel Martins Silva, tenho 20 anos e meu início dentro do mundo da dança é em 2016. Bom, é algum fato que eu acho importante, sempre que quando me perguntam eu acho muito legal de falar. Na verdade, eu iniciei na fábrica de cultura do Parque Belém. E não foi para a dança, na verdade, foi para artes visuais, para o desenho, que é a parte na qual eu mais treinava na época e mais desenvolvia. Mas a questão do movimento foi sempre algo que me chamou a atenção, como desenhar o movimento no papel. E para fazer o movimento eu teria que experimentar o movimento, sabendo meu próprio corpo. E foi onde eu busquei as danças, a primeira foi danças urbanas, e é a que vem me instigando e fazendo pesquisar sobre durante esse tempo. Certo? Bom, 2016 então foi quando eu inicio nas danças urbanas na Fábrica de Cultura do Parque Belém. Num período de férias, então não foi nada muito profundo. Na verdade eu não sabia nada. Geralmente quando as pessoas que entram em danças urbanas, elas vêem uns vídeos na internet e elas entram. É meio sempre assim. A gente vê uns vídeos no YouTube, vê uns caras tremendo, fala, nossa, é isso aí, cara, é pra onde eu vou. E foi isso, 2016. Bom, 2017, um ano meio conturbado aí, mas foi onde eu encontrei grande parte dos integrantes do grupo da Occasional Crew, que é o grupo que eu pertenço hoje. Na verdade, eu, Luiz e Giovana, que são os integrantes, dois deles, foram um dos primeiros a criar. A gente dançava break na época, e foi quando a gente mais começou a treinar, buscar se desenvolver, e pensar sobre dança, mas ainda de um modo muito superficial, né? A gente acreditava que break era aquilo, que popping era aquilo, locking era aquilo. Modalidade específica se pensava de determinada forma e era aquilo, né? 2017 foi quando eu entro chorro na fábrica, mas eu não tinha feito aula, né? Foi nosso orientador para a vida, assim. E 2018 foi quando eu tive a oportunidade de ter aula com ele, e onde a maioria do meu grupo, todos os integrantes já, ou quase todos eles, estavam participando desse processo de criação em 2018, que foi onde a gente começa a refletir um pouco mais sobre o que é dança, né? 2018 foi um ano bem legal, foi quando a gente começou a arrumar um norte sobre o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer. 2018 também foi um ano onde eu tive a oportunidade de entrar no Núcleo Luz, né? Um projeto muito legal, recomendo para todo mundo que quer ter uma vivência. E também foi o mesmo ano, se não foi o mesmo ano, no ano seguinte eu entrei na ETEC de Artes. Foi no seguinte? Foi o contrário. Entrei na ETEC depois no Luz? Você entrou na ETEC em 2018, 2019 a gente entrou no Núcleo Luz. Exatamente. Como eu disse, essa foi a voz da minha consciência falando. É uma voz feminina, né? Bom, é mais ou menos por aí. Na ETEC de Artes a gente, né, vai se aprofundando um pouco mais. Tem um trabalho e pesquisa em dança um pouco mais, né, reforçado. E depois da ETEC, né, com trabalhos em mãos, tive a oportunidade de conhecer o Vocacional, projeto, né, Vocacional. Conhecer um pouco do trabalho deles, como eles trabalham, qual que é a ideia do projeto. E foi um dos últimos passos aí que me jogou dentro desse universo dançante. E é isso. Olá, meu nome é Beatriz Moreira, tenho 20 anos e eu comecei a minha trajetória
com a dança aos 9, 8 anos, mais ou menos, com os famosos grupos da igreja. E aí foi lá que eu acabei sabendo o que é dança, mais ou menos, ou acreditava que sabia que era dança, não sei. Mas eu descobri o que era movimento. E aí, a partir disso, eu me apaixonei. E aí, eu fui procurar algo que satisfazesse, né? E aí, eu entrei na Fábrica de Cultura do Parque Belém, que fica aqui perto de casa, em 2017. E foi aí que eu descobri o que era danças urbanas. E foi no mesmo ano, inclusive, que o show entrou na fábrica, que antes era um outro professor, que depois eu conversei com algumas pessoas, e era uma dinâmica diferente. E foi nesse primeiro ano que eu descobri o que era danças urbanas, e aí eu tava caminhando ainda. E aí em 2018 eu já tava bem inserida na fábrica, onde teve vários processos criativos, como o Eles, que a gente abordou várias questões sobre dança, sobre o que é arte, enfim. E também falamos sobre batalhas, que é algo que ocorre bastante nas danças urbanas. A partir da fábrica, eu fiz a prova para entrar na ETEC de artes, no técnico em dança. Lá eu aprendi muita coisa, apesar de 1 ano e meio. No final eu fiz a conclusão, né, TCC. E com esse trabalho eu fui seguindo a vida. A partir disso fiz Núcleo Luz, que eu me desenvolvi bastante tecnicamente, na parte corporal. E também entrei no programa vocacional, que me ajudou bastante a desenvolver o meu projeto de TCC e me desenvolver como artista, enfim. Uma coisa que eu quase me esqueci de mencionar é que eu faço parte de um grupo chamado Ocasional CRIO, que os integrantes, inclusive, faziam parte da Fábrica de Cultura do Parque Belém e participou dos processos em conjunto, mas eu acabei entrando na Ocasional apenas em 2018, 2019, por aí. Depois de um tempo que o grupo foi formado. Enfim, é isso. Bom, vamos lá. O que me motivou a buscar estudos mais aprofundados sobre dança? Bom, existem alguns motivos, alguns pontos marcantes dessa trajetória aí. 2018, primeiro semestre, foi um dos primeiros motivos, que foi o processo de criação do espetáculo Eles, que foi bem legal. Esse processo foi bem marcante, que já é um motivo que a gente consegue trabalhar danças urbanas sem o virtuosismo, sabe? Sem aquilo que a gente já conhece. E isso foi uma das coisas que me marcou nesse primeiro semestre. Porque o show trouxe uma proposta de a gente pensar danças urbanas de um outro modo, e isso foi algo que me despertou interesse, me despertou curiosidade para estudar mais, para buscar mais coisas, que eu consigo falar de formas diferentes com a mesma coisa, entende? Consigo falar de várias emoções, trazer vários diálogos, várias problemáticas com... Aqui tem um gato miando. Depois a gente corta, fica quieto agora. Tem várias problemáticas. Mano, perdi. Calma aí. Enfim,
que me chamou a atenção foi eu conseguir trazer vários diálogos, várias problemáticas falando a mesma coisa que é danças urbanas. Por exemplo, se eu danço locking, consigo falar de amor, de raiva, enfim, de sentimentos, trazer vários diálogos, várias discussões para pessoas de todos os tipos, todas as idades, todos os tipos de público e conseguir debater com elas com dança, com a mesma modalidade, que é o locking, no caso. Outro motivo foi já no segundo semestre. Então, no primeiro a gente tem um pouco desse olhar poético e narrativo, dramatúrgico sobre as danças urbanas que a gente consegue criar e desenvolver. E num segundo momento, do que foi no segundo semestre, onde o grupo estava mais focado em batalhas. O grupo, quando eu falo, é o Ocasional Crew, né? A gente estava focado mais em batalha, em estudar fundamento, técnica, né? A coisa mais cru mesmo, o que forma mesmo, que forma a dança em si, independente da modalidade, seja locking, pop, enfim. E o estudo foi mais técnico, né? E eu lembro que a proposta era trazer alguns artistas convidados para discutir temas que eram recorrentes dentro do grupo, né? Dentro da sala. E um desses convidados foi o André Rockmaster. Pesquisar aí sobre o cara é muito brabo, o cara é fluente demais. Como ele mesmo fala, né, do dízimo e tal, o cara fez a parte dele dentro da cena. Cara super importante. E coisas que a gente trouxe pra ele sobre dança, sobre fundamento, sobre técnica, né? E um dos assuntos que é recorrente nos jovens e principalmente para quem pratica dança é o mercado de trabalho e como a gente consegue trabalhar com isso. E esse foi um dos motivos no qual me gerou esse interesse em pesquisar, em trabalhar, em pensar que eu consigo trabalhar com danças urbanas e não só da forma que a gente é acostumado a ver, né? Que é o entre aspas, genérico, né? Que se você pesquisar danças urbanas você vai encontrar desse tipo. Mas que eu consigo trabalhar a minha dança com dramaturgia, com narrativa, mesmo ela sendo um locking, um pop, um break, eu consigo trazer poética e outros tipos de discurso com a mesma. Em princípio, eu compartilho dos mesmos motivos que o Wendel, visto que eu estava presente tanto no processo do eles, quanto no estudo das battles, e, consequentemente, do mercado de trabalho, lá na Fábrica de Cultura. E todos esses processos, eles me ajudaram muito, porque era uma época que, eu confesso, estava ainda meio insegura sobre qual profissão seguir. Então eu acabei me dando um tempo para pensar antes de me aventurar em uma faculdade qualquer. Então, em meio a esse ano, a dança, com tudo isso, ela acabou me cativando, me pegando jeito, tipo, é isso, vai ser isso. E porque a partir dos encontros que tivemos com profissionais da área e sobre as infinitas formas de se fazer dança, suas possibilidades, que eu poderia dar aula, que eu poderia produzir espetáculos, participar, né? Enfim, tinha várias coisas que eu poderia fazer. E eu estava procurando uma profissão. E eu já gostava de dançar. Então, foi algo que casou. E aí eu decidi ir procurando mais sobre, sabe? Foi aí que eu entrei de cabeça na ETEC de Artes. E aí, consequentemente, com o passar do tempo, eu fui procurando mais. Aí eu entrei no Núcleo Luz. E aí eu achei, tipo, um programa vocacional por conta do show, né? E, enfim, foi isso o que fez eu me aprofundar mais, né? Querer saber mais, sabe? No blog do Vocacional você encontra mais informações e outras atividades oferecidas pelo programa. No Instagram, siga @Programa Vocacional Oficial
e @leste1vocacional.